tinha combinado, eu deixei uma videoaula lá na sala virtual para vocês relembrarem alguns princípios sobre a luz. Né? Eu vou passar por cima deles só para a gente já deixar claro, né? Os princípios que a gente vai usar para entender a reflexão. Antes de qualquer coisa, né, vamos definir o que é a luz. A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética, onde no vácuo ela se propaga 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Por que eu deixei claro no vácuo? Porque a gente sabe, né, que quando a luz muda de meio, ela sofre uma variação na sua velocidade que causa um desvio. O nome disso é refração. Não é isso que a gente vai estudar agora. A gente vai estudar reflexão, ou seja, a gente vai estudar situações em que a luz encontra um meio e é refletida para o meio em que veio. Nós não vamos usar situações onde a luz muda de meio, por exemplo, quando a gente vai pescar. Quando a gente vai pescar, você vai num lago de água cristalina, você enxerga um peixe. Mas não necessariamente aquele peixe está na linha reta do seu olho. Porque quando o raio de luz que vem do peixe muda da água para o ar, ele sofre um desvio. Isso é refração. Não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a reflexão. E para falar sobre a reflexão, a gente precisa de lembrar duas leis da reflexão. A primeira lei fala que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Essa palavra coplanar, né, vem da matemática, que diz sobre estar contido no mesmo plano. Ou seja, se eu jogo um raio de luz aqui, ele vai encontrar um plano e refletir aqui. Os três contidos no mesmo plano. Não vai acontecer essa situação, por exemplo, onde um raio de luz vem encurvado e reflete assim. Estão contidos no mesmo, mas esse não é o mais importante. A segunda lei é a mais importante. A segunda lei fala o seguinte, que o ângulo entre o raio incidente e a reta normal é igual ao ângulo entre o raio refletido e a reta normal. Isso vai ser o princípio básico para a gente começar a falar de espelhos planos. Claro, não nos esquecendo de outras duas coisas importantes. Dois princípios importantes que regem a luz. O princípio da propagação retilínea da luz, né, que diz que uma luz se propaga em linha reta. E o segundo princípio é o princípio da reversibilidade dos raios. Por exemplo, imagina que você está no banco da frente de um carro. Imagina que você é o motorista do carro. E você quer olhar para o passageiro no banco de trás. Não é muito aconselhável você fazer assim, né? Olhar para trás enquanto você está no volante. Então, para isso, existe um espelho retrovisor que fica na frente do carro, onde o motorista olha para o retrovisor e enxerga quem está atrás. Esse é um princípio da reversibilidade dos raios de luz. O raio de luz que sai da... Claro, né? Ninguém emite luz. Mas o raio de luz sai do sol, bate na pessoa e é refletido até o espelho e é revertido para o olho do motorista. Então nós vamos usar esses dois princípios. Propagação retilínea e princípio da reversibilidade dos raios de luz, para a partir daí a gente começar a falar sobre espelhos planos. Então eu vou dar uma passada nas leis da reflexão aqui, vou fazer alguns exemplos e a gente começa com espelhos planos. Então, galera, vamos só dar uma passada aqui, né? Reflexão, definição, um raio de luz retorna ao meio em que veio. Não existe mudança de meio, se existe mudança de meio, estamos falando de refração. Beleza. Para entrar em reflexão, a gente tem que tocar nesse assunto das duas leis fundamentais. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Olha para esse desenhozinho aqui. Ser coplanar é estar contido no mesmo plano. Imagina que esse quadro é um plano. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal, abre parênteses para falar da reta normal. Reta normal é uma reta imaginária que sempre fará 90 graus com a superfície. Então a primeira lei fala que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares. Essa lei me diz, por exemplo, que se eu jogar um raio laser aqui, ó, e ele bater nessa superfície, ele nunca vai refletir assim. Ó. Ele sempre vai refletir no mesmo plano. Tudo bem? E a segunda lei fala que o ângulo de incidência entre o raio incidente e a reta normal é igual ao ângulo de reflexão entre o raio refletido e a reta normal. Ou seja, esse ângulo aqui, que eu chamei de θ aí, obrigatoriamente tem que ser igual ao θr. Então, já que nós falamos sobre reflexão, vamos usar a segunda lei da reflexão para resolver esse exercício. Ele me disse que o ângulo entre o raio incidente e a reta normal era 30 graus,
e pediu para eu dar o valor de alfa. Alfa é o ângulo de reflexão do segundo espelho com a luz. Eu tenho dois espelhos planos formando 90 graus, tudo bem? O que a segunda lei fala? Se aqui é 30, aqui também tem que ser 30, tudo bem? Se a reta normal sempre faz 90 graus com a superfície, então aqui tem 90. Se aqui é 30, obrigatoriamente aqui é 60. Aqui eu sei que é 90, a soma dos internos de um triângulo, 180. Se é 180, 90 mais 60, 150. Então obrigatoriamente aqui é 30. Se aqui é 30, para completar 90, esse aqui tem que ser 60. Segunda lei. Se o raio incidente e a normal formam 60 graus, o raio refletido e a normal tem que formar 60 graus. Sendo assim, como aqui também forma 90, eu sei que alfa tem que ser igual a 30 graus. Assim como de incidência, né? Então, um exemplo simples, tá? Só de aplicação da segunda lei da reflexão. Então, beleza. Espelhos planos. Já vamos convencionar uma coisa. Todo espelho tem um lado que reflete e um lado que não reflete. Tudo bem? Vou desenhar um espelho aqui para a gente definir uma coisa. Eu vou colocar dois risquinhos do lado que não reflete. Ou seja, se esse meu espelho for o que eu estou analisando em questão, para eu olhar para ele eu vou ter que estar do lado de cá. Tudo bem? O lado de cá é como se fosse o fundo do espelho que não reflete nada. Beleza. Vamos pensar numa coisa. Vamos colocar um objeto aqui. Chamei de O, tá? Meu objeto é uma seta. Vamos usar a segunda lei para fazer um negócio aqui. Ó, o ângulo entre o raio incidente e a reta normal é igual ao ângulo entre o raio refletido e a reta normal. Vamos escolher um raio de luz saindo dessa seta? Vou pegar alguns raios de luz que saem desse objeto, vamos imaginar que esse objeto é iluminado por uma fonte de luz. Se ele é iluminado por uma fonte de luz, ele reflete luz, né? Ele vai refletir para todos os lados, mas eu vou pegar alguns raios específicos. Vamos pegar esse. Peguei um raio de luz qualquer. Vou traçar uma reta normal na superfície, onde eu quiser. Eu vou traçar aqui por conveniência. Vou chamar isso aqui de reta normal. Sempre fazendo 90 graus com a superfície. Essa reta é sua, tá? Você coloca ela onde você quiser. Por que eu coloquei ela aqui? Vamos pensar numa coisa. Esse raio faz algum ângulo com a normal? Não faz. Concorda que o ângulo entre o raio e a normal é zero? Então como ele refletirá? Com 0 graus. O ângulo de incidência não é igual ao de reflexão? Então esse raio vai refletir na mesma situação. Vamos pegar outro raio. Pronto. Então, nós escolhemos esse raio, vamos escolher outro. Vamos escolher esse raio. Esse raio, vamos desenhar a reta normal ali em cima. Esse raio forma um certo ângulo com a normal, certo? Se ele forma um certo ângulo com a normal, θ, como ele será refletido? Com o mesmo θ. Então aqui também tem que ser θ. Se eu perguntar para vocês, esse raio refletido com esse raio se cruzará em algum momento? Jamais. Mas vamos olhar uma coisa aqui. Esse raio não se cruza com isso, mas olha se eu prolongar. Já prolonguei esse, ó. E olha se eu prolongar esse. Ó, se cruza. Certo? Se cruzam, a ponta da minha seta vai ser formada exatamente aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o pé da seta. O pé da seta. Vamos escolher esse raio. Se ele não forma ângulo com a normal, nós já discutimos isso lá no de cima, ele refletirá assim, tudo bem? Mas olha o prolongamento dele. O prolongamento dele passa por aqui, né? Então percebam uma coisa. Eu formarei uma imagem mais ou menos assim. Aí agora vem a parte mais importante, né? Vamos caracterizar essa imagem. Como que a gente vai caracterizar essa imagem, né? Essa imagem ela não é formada pelo próprio raio de luz, tudo bem? Ela é formada pelos prolongamentos.
Toda vez que uma imagem é formada pelo prolongamento, o nome disso é imagem virtual. Aí vocês estão pensando, Gabriel, é possível ter imagem formada pelo próprio prolongamento? É. Em espelhos planos, não. Nós vamos ver em espelhos curvos, por exemplo, que existirão casos onde a imagem é formada pelo próprio raio. O nome disso vai ser imagem real. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link onde um arquiteto construiu um prédio espelhado e curvo. Vocês vão ver que esse espelhado e curvo refletia todos os raios para o mesmo ponto. Aquilo ali era uma imagem pontual formada pelo próprio raio. Que a gente vai discutir isso lá em espelhos curvos e vocês já sabem a treta que deu. Porque imagina um feixe de raio de luz batendo na calçada. Derreteu até carro, tá? Mas vamos deixar para discutir isso depois. Então, por enquanto, como a imagem é formada pelo prolongamento virtual. Outra característica importante, a distância do objeto até a imagem, o meu aqui não ficou muito simétrico, tá, gente? Me perdoem a falta de simetria do desenho. Mas uma característica importante dos espelhos planos também é que a distância do objeto até o espelho tem que ser igual à distância da imagem até o espelho. Tá? Se quiser fazer esse teste em casa, chega na frente do espelho plano, se aproxima dele. O que acontece com a sua imagem lá do fundo? Também se aproxima, né? Seria muito estranho se eu me aproximasse do espelho e minha imagem corresse para o fundo. Então, segunda característica importante, distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem. E terceira característica, a altura do objeto é igual à altura da imagem. Em espelhos planos não há redução nem ampliação. Então eu vou falar que a altura do objeto é igual à altura da imagem. E agora, eu vou tocar num assunto importante que não tem como eu te mostrar por esse meu exemplo. Vou te mostrar por um outro exemplo. Vamos desenhar um espelho. Reflete o lado de cá, tudo bem? Os risquinhos estão para cá. Ó. E vou colocar aqui uma letra F. Se eu colocar uma letra F na frente do espelho, vou escolher alguns pontos dela. Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. 4 pontos da letra F. Vamos usar isso aqui, ó. DO igual a DI. Se a distância do objeto é igual à distância da imagem, esses 2 pontos serão formados mais ou menos aqui. Certo? E os 2 pontos de trás? Mais ou menos aqui. Opa, aqui. Então, olha, esse meu F, que estava predisposto assim na frente do espelho, a imagem dele vai ser formada mais ou menos assim, tá? Sem ampliar, desculpa como eu ampliou, né? Porque eu não tenho simetria aqui. Eu só queria mostrar que houve uma inversão lateral da imagem. Essa é uma característica importantíssima de espelhos planos. Uma característica importantíssima de espelhos planos. Não sei se vocês já perceberam, né? Quando tem alguma van escolar, tem escrito escolar de trás para frente, assim, no capô da van. Aí você pensa, não, cara burro, né? Colou o adesivo ao contrário. Não, ele não colou o adesivo ao contrário. Para que ele colocou aquele adesivo daquela forma? Para o motorista que estiver na frente dele não precisar olhar para trás para ler o que ele é lá. Se ele olhar no retrovisor aqui, o retrovisor é um espelho plano, não é? Se ele olhar no retrovisor aqui, vai desinverter o escolar e ele vai enxergar aquela palavra perfeitamente, né? Então as principais características de espelhos planos: imagem virtual, DI igual a DO, HI igual a HO e inversão lateral. Tá? Peço desculpa mais uma vez, eu não tenho muita simetria aqui, então as dimensões do meu desenho ficam um pouco errado aí, né? Mas espero que vocês me entendam. Beleza? Espelhos planos. Uma coisa importante que eu não falei sobre espelhos planos é o número de imagens formado pelos espelhos. Eu não sei se vocês já viram alguns filtros do Snapchat, do Instagram, consegue fazer isso, né? Que é você chega seu rosto na frente da câmera e parece que você está espelhado diversas vezes, né? Isso é muito usado no cinema também, por exemplo, o diretor quer fazer uma cena onde tem uma multidão. Ele contrata alguns atores, põe na frente de um espelho que multiplica muitas vezes as imagens, e isso dá uma impressão de multidão, né? Para a gente calcular quantas imagens é formada por um jogo de espelhos, existe uma equação. Essa equação diz que N é igual a 360 sobre o ângulo entre os espelhos menos 1. Por exemplo,
Se eu pego dois espelhos planos que formam entre si 90 graus, tudo bem? E coloco um objeto aqui na frente, esse jogo de espelhos vai me mostrar n igual a 360 sobre 90 menos 1, n igual a 3 e... Então, essa configuração me formará 3 imagens. Tá? Se eu diminuir o ângulo, por exemplo, se eu diminuir o ângulo para 30 graus e colocar um objeto aqui, n será igual a 360 sobre 30 menos 1. 360 dividido por 30, 12, né? Menos 1, n igual a 11 imagens. Tá? Isso aqui também vai ser importante. Jogo de espelhos e formação de imagens. Tá? Então, quanto menor for o ângulo entre os espelhos, mais imagens formará.